Ser de luz, nesse vídeo eu vou falar contigo sobre a minha vasta experiência no assunto ansiedade. Eu vou compartilhar contigo a minha quase crise de ansiedade mais recente e também como eu faço para perceber quando eu estou prestes a ter uma crise de ansiedade, como eu faço para conter essa crise e o processo que eu desenvolvi, que eu faço para melhorar, para passar, para ficar bem assim no mesmo momento. E quem sabe tu tire aqui desse vídeo algo que te auxilie a enfrentar isso, essa coisa misteriosa que a gente dá o nome de ansiedade. Ser de luz, não espera aqui nesse vídeo encontrar termos médicos, científicos. Eu acho que isso a gente já está cansado de saber sobre ansiedade. Então esse vídeo é para a gente sair um pouco da caixinha, entender as questões mais profundas, mais sutis, as questões mais espirituais, digamos assim, disso que a gente dá o nome de ansiedade. Para mim, ansiedade é muito parecido com virose, né? É um nome bonito para dar para algo que os especialistas não sabem o que é. Faz muito sentido isso, porque o profissional que te atende no momento de crise de ansiedade, ele não tem como saber mesmo o que acontece dentro de ti. Sabe por quê? Porque só tu tem o poder, a capacidade de entender o que se passa dentro de ti. E o que acontece? Tu se conforma. Um profissional vai lá e te diagnostica, te dá um nome e diz, tu sofre de ansiedade. E tu abraça aquilo e conta para todo mundo, nossa, eu tenho ansiedade. Então agora tudo na minha vida tá explicado porque eu tenho ansiedade, tem um nome porque eu tenho, isso aqui é o que eu tenho, olha gente. E aí tu se conforma com isso. E o processo de cura de ansiedade, que na verdade não é esse o nome, né? Na verdade a ansiedade ela não se cura, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. O que acontece é que a gente aprende a usar a ansiedade a nosso favor. Como? Interpretando o que ela quer nos mostrar. A ansiedade, né? A ansiedade, esse nome que se dá para algo que tu sente. O que tu sente tem um nome. Como tu não sabe identificar o que tu tá sentindo, o que tá passando dentro de ti, tu não sabe dar nome porque tu não foi ensinado a fazer isso, as pessoas de fora auto-intitularam de ansiedade. Só que faz muito sentido que os profissionais não entendam, né, o que tu tem e escolham dar um nome, né, generalizar todo mundo numa caixa chamada ansiedade, porque cabe a ti, só tu pode entender o que se passa no teu mundo interior. Ninguém tem esse poder de entender o que se passa no teu mundo interior. Esse poder é teu. Então, o que eu quero te trazer à consciência aqui com esse vídeo, em primeiríssimo lugar, é que tu comece a se tirar de dentro dessa caixa e traga para tua consciência a ideia de que existe um nome para o que eu sinto. Eu tô me enganando e chamando de ansiedade, mas o que eu sinto tem nome, tem uma função, tem um porquê e eu vou começar a estar presente, eu vou começar a estar desperto para entender o que é que eu sinto. O que é que acontece dentro de mim para que eu sinta esses sintomas de ansiedade? A ansiedade, basicamente, todo mundo vai sentir ela da mesma forma. Essa angústia, essa falta de ar, essa crise que pode até ter sintomas de infarto, né? Mas sempre o quê? Aqui, no cardíaco, no coração, no chakra cardíaco, no centro do teu peito, né? Essa falta de ar, essa angústia, peito preso. E muita gente, como eu falei, tem legítimos sintomas de que está tendo infarto, tem todos os sintomas. E é uma crise de ansiedade. Por quê? A ansiedade atinge aqui, o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco fala pra gente do quê? De amor, de relações, da minha relação com o outro, de como é o amor pra mim, do que é o amor pra mim. Que na profundidade é o que todos nós viemos fazer aqui, curar as nossas relações,
aprender o que é o verdadeiro amor, o genuíno amor. E para que a gente faça isso, para que a gente olhe para essas questões do coração, a gente precisa mergulhar profundamente no nosso ser, na nossa consciência, na nossa sombra, vasculhar, entender os nossos traumas, as nossas dores, os nossos padrões, as nossas inferioridades, dar um mergulho e atravessar essa floresta de sombra e densidade, para que lá do outro lado a gente possa acessar a luz interior que habita dentro de nós. Então a ansiedade, para mim, ela pede esse movimento. A ansiedade, para mim, é um nome qualquer, que deram para generalizar esse sentimento tão único que é o caminho de volta para cá. As pessoas que mais têm ansiedade, qual que é o padrão? Pessoas que olham muito para fora, que trabalham demais, que estão sempre ocupadas, que estão sempre fazendo alguma coisa, que a cabeça não para, estão sempre no ritmo frenético. Tem dificuldades de desligar. Eu sei, porque eu era assim. E até hoje eu me desenvolvo, eu trabalho em cima disso para aprender a desacelerar, para aprender a relaxar. Então, para mim, na maior profundidade de todas, a ansiedade é um convite para que tu pegue a tua atenção que está aqui e direcione ela de volta para cá. Para que tu tire o foco do lado de fora, das coisas mais superficiais, e coloque o foco novamente em ti, no que tu precisa olhar, no que tu precisa entender, no que tu precisa aprofundar, sobre quem tu é, os teus chamados, os teus pontos de tensões, os teus karmas e tudo mais. Porque é o que tu veio fazer aqui, é o que tu veio realizar. Dá esse mergulho dentro de ti mesmo. A ansiedade, ser de luz, não é a causa, não é a raiz de nada. A ansiedade é apenas um sintoma, como a febre. E como eu disse, a gente não cura a ansiedade. Tu não vai deixar simplesmente de sentir ela. Tu vai sentir ela por toda a tua vida, porque ela precisa estar ali. Tem uma razão. Ela vai te auxiliar a se desenvolver, porque ela vai ser o teu sinal de alerta, de que tu precisa prestar atenção em algo. Assim como as emoções de raiva, tristeza, alegria, medo, essas emoções, tu não cura elas, né? A gente não cura a tristeza, a gente não cura a alegria, a gente não cura o medo, não cura a raiva. Nós aprendemos a usar e interpretar os sinais dessas emoções ao nosso favor. Nós temos um sistema emocional que a fonte da vida nos deu de presente. O nosso sistema emocional é o nosso direcionamento de por qual caminho seguir. Se tu se sente triste, há muito tempo, tu não está alinhada ao teu caminho. Se tu sente medo o tempo inteiro, é porque tu não está alinhada nas tuas forças. Se tu sente raiva o tempo inteiro, é porque tu não está fazendo o teu trabalho de reforma íntima. Essas emoções, elas estão presentes na nossa vida para nos direcionar por onde nós temos que seguir. Então a mesma coisa funciona para a ansiedade. Tu não vai curar a ansiedade, ela não vai desaparecer, muito menos com remédio. Tira isso da tua cabeça, essa ilusão de que eu vou tomar um remédio e eu nunca mais vou me sentir ansioso. Isso não vai acontecer. Tu vai ter que aumentar o remédio, aumentar as doses, trocar o remédio e tomar, ser dependente, ser uma pessoa drogada pro resto da vida. É muito mais vantagem, é muito mais libertador, é muito mais evolutivo tu parar de se enganar e começar a olhar para a tua ansiedade de uma forma consciente. Aprender o que ela quer te mostrar. Entender o que ela veio te ensinar. Agora eu vou te dar a minha experiência com a ansiedade e aquela mais recente que eu tive e depois eu vou te dizer o que eu faço. Qual é o método que eu desenvolvi para não ter crises de ansiedade e entender o que ela está querendo me mostrar. Então, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, acelerada, preocupada, estressada, impaciente, imediatismo. Viu como tem nome? Viu como a ansiedade tem vários nomes?
E o que eu sentia, né? O que eu sinto quando eu tenho ansiedade é: o primeiro sinal, eu começo a roer as unhas. Começa a quebrar o cantinho, começa a roer. Hoje eu já entendo que esse é o primeiro sinal de alerta. Tô roendo as minhas unhas, é um movimento inconsciente do meu cérebro de ansiedade. Então eu já fico presente. O segundo ponto é que eu começo a ter muitos pensamentos, muitos. Um pensamento atrás do outro, de coisas aleatórias, assim, sabe? Pensar. E de repente eu começo a ficar muito preocupada com o futuro, com o trabalho, com os clientes, e que eu não vou dar conta, e que isso e que aquilo, eu começo a ficar muito preocupada com o futuro. O meu padrão é preocupação com o futuro. Principalmente dinheiro me causa muita ansiedade. E aí que ela se instala. Quando tu dá atenção para esse tipo de pensamento e tu entra nesse looping do labirinto dos maus pensamentos, então ela se instala no teu físico. O que eu sinto fisicamente? Muito peito apertado, falta de ar. Sensação de que o ar não gira, o ar não entra e muita angústia. Tudo aqui é no cardíaco. Tudo aqui no chakra cardíaco. Então, o que eu mais sinto, assim, o extremo para mim de ansiedade é falta de ar, muita falta de ar e uma angústia. No começo eu só sei dizer que eu tô sentindo uma angústia, eu tô muito angustiada. E é a danada da ansiedade. E isso que eu tô te dizendo, eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu fui tomando consciência desses padrões ao longo do tempo. E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui ficando mais pronta, mais preparada, mais desperta. Então, quando eu percebo que eu tô começando a roer unhas, eu já trago a consciência. Se eu começo a ter falta de ar e peito apertado, eu já começo a observar os meus pensamentos. Eu já fico na presença. E aí, se chega ao ponto de vir para o cardíaco dessa falta de ar, dessa angústia, aí eu já começo um processo de pedir a orientação dos meus mentores, de pedir para que eles me enviem amor incondicional, de acender um incenso, de fechar os olhos, de respirar muito profundamente. Uma técnica do 4x4. Funciona assim: tu inspira contando 4, segura, solta, segura, inspira de novo. E tu vai fazendo esse movimento do 4x4. A respiração é muito poderosa, sabia? A gente sabe de muito pouco, na verdade, porque a simples respiração é muito poderosa. Então, eu já tenho um ritualzinho para me acalmar, para voltar para mim. E principalmente, ser de luz, uma coisa que eu tô frisando muito aqui na nossa egrégora, que é a escrita terapia, a escrita intuitiva. Tu não sabe o poder que isso tem. Tu não sabe, ser de luz. A pessoa que eu era antes de todo o meu processo e a pessoa que eu sou hoje. Não tinha dinheiro para investir em terapia. Eu me dediquei à escrita intuitiva. E foi a escrita intuitiva que desobstruiu o caminho, que liberou. Então, quando essa crise de ansiedade começa a vir, os pensamentos começam a vir, eu escrevo o que tá vindo, eu escrevo e vai liberando. Aquilo não fica preso mais dentro da gente. A gente vai liberando. Então, a gente alivia toda essa carga energética que vem. Não fica acumulado dentro da gente, nem dentro do nosso pensamento, nem dentro do nosso cardíaco. E sai. Então, tu consegue ter uma clareza muito maior para se auto-acalmar, se auto-amar, se auto-aceitar e voltar ao teu eixo novamente. Segundo cenário que eu tenho crise de ansiedade, que foi o que aconteceu comigo agora recentemente. Eu estava num restaurante e o restaurante estava extremamente lotado. Restaurante pequeno, sem muitas janelas, extremamente lotado. Pessoas falando, muitas pessoas conversando, lotado, pessoas passando e o garçom e uma mesa do lado da outra. Quando eu reparei naquele cenário,
começou a me dar uma crise de ansiedade. Eu comecei a pensar tudo isso que eu tô te dizendo. Meu Deus, que lotado, tá muito cheio. Meu Deus, muita gente. Ai, quanta gente conversando, ai, quanto barulho. E aí, eu também tenho a mediunidade esponja, então eu capto a energia das pessoas. E num ambiente pequeno, pensa assim, o nosso campo magnético, né, a nossa aura, o nosso campo, ele é, digamos que 1 metro de distância da gente, é o nosso campo. E o campo do outro é a mesma coisa. Se o campo do outro tá todo cagado, todo com energia baixa, todo com energia ruim, não quer dizer, esse campo ele vai entrar em contato com o teu. E num ambiente pequeno, com uma pessoa emendada que nem um quebra-cabeça na outra, trocando energia umas com as outras, eu, que tô me desenvolvendo, que tenho sensibilidade, que a minha mediunidade tá aflorando, que tenho a mediunidade esponja, imagina só. Eu começo a absorver a energia daquele monte de gente, os pensamentos daquele monte de gente, então me facilita ter esses momentos de crise. E isso pode muito facilmente acontecer contigo também. E aí, o que eu faço nesse momento? O que eu fiz naquele momento? Primeiro, eu tomei consciência do que eu estava pensando. E pensei, eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu vou ter, calma, relaxa, respira. Respira, tá tudo bem. E aí, dentro de mim mesma, eu me visualizei conversando comigo mesma. Eu me visualizei dentro de mim tendo essa crise de ansiedade, dizendo: respira, calma, calma, tu vai ter uma crise de ansiedade. E eu me visualizei chegando perto de mim mesma e me acolhendo, dizendo para mim mesma: calma, calma, isso é coisa da tua cabeça. São os teus pensamentos que estão vindo. Muita gente trocando energia aqui dentro. Calma, respira. São os teus pensamentos que estão te levando para esse lugar. Assume o controle. Assume o controle de ti. O controle é teu. Respira. E aí eu consigo não ter a crise de ansiedade. Eu consigo só ficar com aquela angústia, porque eu tô absorvendo a energia, né? Não tem como não. Então, eu me conscientizo disso e aí eu começo a conversar com a pessoa que tá comigo. Conversar, puxar um assunto, conversar, até falar pra pessoa, né? Dizer, eu tô prestes a ter uma crise de ansiedade, vamos conversar pra eu tirar o foco aqui dos meus pensamentos. E daí eu começo a conversar, a falar, tiro um pouco o foco. Então, nesse dia, por exemplo, quando a gente saiu de dentro do restaurante, eu fui imediatamente para um lugar de natureza, onde eu pudesse tirar os meus calçados e colocar o pé na terra, na grama, e pegar o sol e sentir o sol. Por quê? A terra, ela vai drenar todo esse excesso de energia que a gente captou e que ficou preso dentro da gente, no nosso cardíaco. Então a terra, ela vai limpar, ela vai puxar toda essa densidade. E o sol, ele vai transmutar essa energia. Então, mas tá nublado, não tem sol, tô tendo uma crise de ansiedade. Ainda que esteja nublado, não tenha sol, se tu for até um ambiente aberto, tu vai receber. Tu vai receber os raios do sol, porque o sol ele tá ali. Ele só não tá vindo o raio direto, mas tu vai entrar em contato. Então, procurar um parque, uma praça, um jardim, um vaso de terra, qualquer coisa, alguma coisa tu tem como fazer. E entrar em contato com essa terra, colocar o pé no chão, fazer a respiração 4x4 e pegar a energia do sol. Se tu tiver cristal também, se tu puder, compra um quartzo rosa ou um quartzo verde, uma pedrinha, e coloca aqui no centro do teu peito. O cristal ele também vai puxar essa energia estagnada. E é assim que eu faço, ser de luz, para lidar muito bem com isso que a gente chama de ansiedade. E depois disso, quando a crise passa, eu uso a escrita intuitiva para entender o porquê que eu senti aquilo e chegar às minhas próprias conclusões e usar esse momento dessa densidade emocional como combustível de autoconhecimento. Ser de luz também vale sempre pedir ajuda do teu mentor espiritual. Eles estão sempre do nosso lado, dispostos a nos ajudar, basta que a gente peça. Então, pedir a orientação para quem envia amor incondicional, para quem envia luz dourada, para quem envia luz violeta. Por favor, peça ao meu mentor que me ajude a passar por essa situação, a me sentir melhor, a me sentir bem de novo.
Eles estão sempre dispostos a ajudar. Ser de luz, se tu gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, compartilha com alguém que tu sabe que sente ansiedade, para que o nosso portal Renascer, a nossa egrégora de luz, cresça cada vez mais. Gratidão.